aula de automaquiagem, né, mais personalizada e mais profissional, demora muito mais tempo. A gente não consegue fazer aqui com o pouco tempo que a gente tem. Mas eu tenho certeza que vocês vão falar assim, uau, não acredito que eu dependia de agendar uma aula de automaquiagem, sendo que eu consigo fazer isso em casa. Por quê? Porque é de forma prática e vocês vão ver que são com poucos produtos também, né? Às vezes a gente complica ali na maquiagem, acha que precisa ter muitas coisas, ou que, né, precisa ter muita técnica, e eu vou mostrar aqui para vocês que sim, é prático, é simples e que vocês conseguem fazer aí na casa de vocês, tá? Se você tiver aí uma amiga, já convida ela para essa aula. Minha amiga precisa de uma aula de automaquiagem, já chama ela para ela estar participando também, tá? Então, meninas, vamos começar oficial aqui a nossa aula de automaquiagem. Então, o que a gente precisa saber para começar a nossa maquiagem? Às vezes a pessoa me fala assim, ai, mas a minha maquiagem não fica, a minha maquiagem não dura, a minha maquiagem fica craquelando, fica abrindo. Então, o que é importante vocês saberem antes de começar a maquiagem? Uma preparação de pele, um autocuidado com a pele é essencial para quê? Para que a pele de vocês fique muito mais bonita, na hora da maquiagem fique muito mais viçosa e que a maquiagem dure por muito mais tempo. Então, quando a gente fala de maquiagem, né, às vezes o primeiro produto que vem em mente é a base, né? Só que o primeiro produto que precisa vir em mente é um gelzinho de limpeza, uma água micelar para limpar a nossa pele e depois a hidratação. Então, eu já fiz a limpeza da minha pele. No nosso dia a dia, pode ser usado o gel de limpeza, lavando mesmo o rosto, ou pode ser utilizado a água micelar. E daí você faz uma limpeza a seco ali na pele, né? Com aqueles disquinhos, sabe o disquinho de algodão? Você pode utilizar o disquinho para poder fazer a limpeza da pele também. Então, eu já limpei a minha pele e tem a hidratação, tá? Eu já hidratei, mas eu vou hidratar aqui com vocês. Só aqui de um ladinho, ó. Só para vocês verem que é rápido, simples, né? Prático. O hidratante pode ser, né, o hidratante da preferência de vocês. Para quem tem a pele mais seca ou para quem tem linhas de expressão mais evidente, é de extremamente importância passar, né, um hidratante específico para a área dos olhos. Então, já estou com a minha pele hidratada, mas se você não quer que craquele ali na região dos olhos, passe um hidratante específico na área dos olhos também, tá? Ah, e a minha maquiagem é de dia, eu vou sair, eu vou ficar o dia todo. Passa protetor solar. É à noite, você pode estar utilizando a hidratação normal, tá? Meninas, eu vou fazer a maquiagem apenas de um lado do rosto. Para quê? Para que vocês vejam a diferença, tá? E conforme a gente for fazendo aqui, eu quero que vocês vão me perguntando. Pode levantar a mão, pode abrir o áudio, pode estar perguntando. Não saia dessa aula com dúvidas. Então, perguntem tudo que vocês tiverem aí para perguntar. E eu vou fazendo aqui o passo a passo e vocês vão acompanhando. Se vocês tiverem aí a maquiagem e quiserem fazer junto comigo, vocês vão aprender mais ainda. Se não, a aula vai ficar gravada e vocês conseguem rever ela depois. Pode. Então, meninas, não sei se todas sabem, mas o nosso corretivo, ele foi reformulado, né? E ele ficou melhor ainda. O nosso corretivo era assim, que era já extremamente maravilhoso, com aquele aplicador, sabe, de aplicar já direto na pele. E agora, ele veio assim, e ele é um lançamento que eu quero testar aqui com vocês, tá? Maravilhoso. Na verdade, já testei, mas eu quero que vocês vejam a diferença dele. O que ele tem de diferente, né, para quem já utilizava o outro corretivo? Ele é mais fácil de aplicar e ele foi melhorado os benefícios. Então, ele é um corretivo multibenefícios, é um corretivo à prova d'água. E eu tenho certeza que vocês vão amar esse corretivo, tá? Eu vou utilizar o espelhinho aqui porque eu não consegui deixar a tela inteira aqui, só consegui deixar a tela inteira, acho que para vocês.
tá? Mas eu vou utilizar o espelhinho aqui para me auxiliar. O que a gente vai fazer na aplicação do corretivo, tá? Eu venho aqui, ó, com uma pouca quantidade, tá, meninas? Ó, 2 gotinhas aqui, ó, e apliquei uma aqui. Só dei uma deslizadinha. Não precisa de muito. Às vezes você fala assim, nossa, eu passo o corretivo, fica tudo craquelado. É porque às vezes passa uma quantidade muito grande também, tá? Então não tem necessidade de passar uma quantidade muito grande de corretivo. Por quê? Porque você só vai pesar o olho. Então passa ali uma quantidade pouca que é suficiente. 2, 3 gotinhas é o suficiente. Amanda, eu tô com a minha olheira gritando. Às vezes passa ali, né, umas 4 gotinhas, mas não sobrecarrega muito para não ficar acumulado nessa região, porque senão você vai olhar e vai falar assim, ah, estou cheio de linha de expressão. E a maquiagem aumentou as linhas de expressão. E, na verdade, é a quantidade de produtos que você passou, tá? Então, eu gosto de aplicar com o próprio pincel mesmo, mas você pode aplicar com a esponjinha também. O que eu venho fazendo, ó? A minha olheira, meninas, ela é uma olheira que ela é funda. Ela não tem pigmentação. Só que, como ela é olheira funda, o meu olho traz sombra. E a sombra deixa escuro. Então, eu tô vindo aqui, ó, para iluminar. Vocês viram que eu dei uma puxada para baixo e aqui, ó, para cima. A gente faz como se fosse um triângulo, que ele vai fazer um efeito lifting também aqui nessa região dos olhos, tá? Olha como que ele é extremamente fácil de aplicar. Não tem dificuldade. Ah, Amanda, eu gosto de aplicar com o dedo. Pode aplicar também. Mas com o pincel, vocês vão ter muito mais precisão. Vocês estão vendo a diferença, ó, desse lado do olho para esse lado. Aqui tem uma marca, ó. Dá para ver que aqui tem uma marca. E aqui essa marca ela some. Por quê? Porque eu clareei essa região, tá? Agora a gente vai utilizar a nossa base. Eu vou utilizar a nossa base queridinha Time Wise. Essa aqui ela é uma base de tratamento. Então, além de você trazer cobertura para sua pele, ela tem uma cobertura excelente, ela vai estar tratando da sua pele enquanto você está maquiada. Então, antigamente, né, as pessoas falavam assim, a gente fica maquiada ou tem uma pele bem cuidada. E na verdade, não. Você pode andar maquiada e ter a pele bem cuidada. Por quê? Porque é uma base que ela é anti-idade, ela tem niacinamida, então ela vai estar tratando a sua pele. Esse mês, meninas, tem uma base que é muito boa também, inclusive, da Atplay, que ela tá na promoção. Tem gente que não troca, que ama essa base. E tem gente que ama essa e não troca. Então, vai muito de gosto para gosto. Essa base, ela é um pouco mais fluida, então ela é mais fácil de espalhar, mais fácil de aplicar. E essa daqui, ela é uma base um pouco, com uma consistência um pouco mais grossinha. Então, o acabamento dela acaba sendo maior também. Então, para quem gosta de ter um acabamento mais profissional e uma base que dure por muito mais tempo na pele, Time Wise. E vai estar tratando a pele. Ah, eu quero mais leve, mais para o dia a dia, pode estar usando a Hotplate sem problemas nenhum, tá? As duas bases são excelentes. O que eu venho fazendo aqui, ó? A aplicação eu ponho no pincel mesmo. Eu gosto muito de usar o pincel, meninas, porque o pincel, ele também dá esse acabamento mais profissional, tá? Então, o que vocês vão fazer? Ah, Amanda, eu gosto de usar a esponjinha. Não tem problema. Cada pessoa gosta de uma forma e se adapta ali a uma forma de uso, tá? Só que, com o pincel, o acabamento fica muito mais profissional. E eu falo que é muito mais fácil de aplicar também. Depois que você aplica com o pincel, você não quer mais a esponjinha. Contem aí pra mim, vocês são do time do pincel ou do time da esponjinha? Coloca aí no comentário. Não quero estar aqui falando sozinha, quero que vocês interagem aí comigo. Pincel. Quem mais aí? Eu uso os dois. Esponjinha. Pincel. Igual eu comentei, o que vai diferenciar de um para o outro é o acabamento. E o pincel, ele economiza produto, tá, meninas? Então, você vai economizar produto usando o pincel.
Meninas, aqui vocês viram, ó, que eu passo a base no pincel, venho aqui, ó, dou uma espalhada na minha pele, depois eu venho aplicando. Por quê? Porque se eu deixo todo o produto no pincel e deposito num lugar só, vai ficar um acúmulo de produto em um lugar só. Se eu espalho e depois eu venho aplicando, eu espalho a minha base e não vai ficar acumulado tudo em um lugar, tá? Então, a aplicação é assim, ó, dando leve batidinha e arrastando ao mesmo tempo, ó. Não precisa ser com a mão pesada. E é interessante passar em todos os cantinhos, tá? Como o meu pincel tá limpinho, meninas, eu vou passar aqui uma quantidade maior. Então, assim, passei uma quantidade, vi que eu preciso um pouco mais de base, vocês podem vir e aplicar de novo. A nossa base, ela permite construção de camadas, tá? Então, passei uma vez, eu tenho melasma, eu tenho manchinha no meu rosto, passei uma vez, eu vejo necessidade de passar de novo, vocês podem vir e fazer uma segunda camada. Eu vou fazer uma segunda camada aqui mais leve, só para preencher aqui aonde faltou, tá? Mas não tem manchinha nenhuma, ó. Vocês viram que a pele ficou bem regular, tá? Ó, olha a diferença. E essa base, ela se adapta ao nosso tom de pele. Então, vocês viram que a hora que eu passei, parecia que ia ficar mais claro, né? Vocês conseguiram perceber? E agora, vocês estão vendo que ela tá ficando no tom da minha pele? Ela tá mudando. A base, quando ela seca, ela dá o tom certinho. Por isso que é importante aí ter uma consultora de beleza para poder auxiliar vocês na compra do tom correto. Quem aí já comprou base e ficou amarelo, ficou branca demais? Já passaram por isso ou não? De comprar uma base e ela ficar muito clara ou ficar muito escura, porque testou às vezes na mão, no braço. A gente sempre tem que testar a base no rosto mesmo, esperar ela dar uma secadinha para ter certeza do nosso tom, tá? Então, às vezes, a hora que você passa, vai parecer um fantasminha, depois ela vai se adaptar ao tom da pele e vai ficar certinho, tá? Ó, meninas, é importante pegar aqui, ó, voltinha do nariz, pertinho aqui, ó, da orelha, pertinho do cabelo. Aqui, ó, na sobrancelha, você pode desenhar ela, você não precisa passar por cima, porque senão depois você vai ter que tirar, tá? Ó, esse aqui, ele dá um acabamento mais profissional, tá? Olha a diferença de um lado e do outro. Aqui, ó, vocês podem só dar uma esfumada, tá? Por quê? Porque como ele é o tom da pele, ele se adapta daqui a pouquinho com o meu pescoço, tá? O que que a gente vai fazer agora? Contorno, blush, iluminador. Vocês têm alguma dúvida sobre contorno, blush, iluminador? Ô, Isaac. Isaac, abre a porta para a Dolly sair. Não, a cachorra vai ficar chorando aqui no meio da aula, gente. Não vai dar certo, né? O que a gente vai fazer então agora? Contorno, blush, iluminador, tá? Eu gosto muito desse quarteto multifuncional. Se vocês não têm quarteto multifuncional, vocês precisam ter isso aqui na vida de vocês. Sabe aquele produto assim, ó, que é essencial, que não tem como ficar sem esse produto? É esse aqui. E ele é edição limitada. Então, acabou, acabou. Vocês precisam ter um desse antes que acabe. Basicamente isso. E nem é história de. Então, pode adquirir, isso. Você tem que ter um desse, tá? Pode perguntar, Mônica. Abre o seu áudio e pode perguntar. Oi, Amanda, boa noite, tudo bem? Boa noite. A minha dúvida é o seguinte, por exemplo, eu tenho quarteto, certo?
Mas a cliente que não tem quarteto e ela quer, no caso, deixa eu pegar o nome que eu não lembro agora. Tem o blush que tá na promoção, certo? Certo, vou falar dele Isso. também. Tem ai, gente, cadê o nome? Que tem Tem o do duas bronzeador, tonalidades. o Tem pink. o pink e o outro é o Shy Blush, né? Aham. E aí, como recomendar para cliente? Por exemplo, tem uma cliente minha agora que ela quer um da promoção, mas ela é bem branquinha. Daí tem o gosto dela ou tem alguma coisa para indicar? Vai depender do gosto de cada cliente. O que que eu sempre indico, tá? Esse daqui é o do bronzeador. Inclusive, ele tá na promoção, né? Igual a Mônica aí falou. Ele tá na promoção. Esse do bronzeador, normalmente eu faço contorno com ele, tá? Contorno. Para blush, ele tem esse pigmento aqui, que é o pink, e tem um outro pigmento que ele é um rosinha mais clarinho, tá? O que eu indico? Eu uso esse daqui, com pigmento mais intenso. Porém, a quantidade a gente tem que dosar, né? Só dar um cheiro e já passa. Depois eu vou passar isso aqui para vocês verem. Então, assim, depende muito da cliente. Então, se é uma cliente, deixa eu só desligar aqui um áudio, que acho que está dando interferência. Se é uma cliente que é branquinha, mas que é mais delicadinha, é melhor ser um rosinha mais claro. Se for assim, não, eu gosto muito de blush, eu gosto daquele efeito, sabe, queimadinho de sol, e que fique, né, um blush mais intenso, pode estar usando esse pink aqui, tá? Que é um coral, na verdade, coral sky, e o outro é o blush, tá? O rosé, o rosinha. Então, vocês podem, né, ver a questão de pigmentação. Ah, eu gosto de um blush mais pigmentado, o coral, ele é perfeito. Se eu gosto de algo mais delicadinho, o outro que é mais clarinho, tá? Então, esses aqui, ó, eles estão na promo. A base At Play tá na promoção também. Então, a linha At Play, ó, batom, eles estão na promoção, tá? Então, a linha At Play dá para aproveitar e fazer um kit bem legal, economizando esse mês, tá? Vocês preferem, então, que eu uso o quarteto multifuncional ou vocês preferem que eu use esses produtos aqui que estão na promoção? Olha, acabei de quebrar o meu negócio também. O que vocês preferem? Usar as promô ou usar o quarteto? Vocês que vão mandar aí. Vamos à promoção, então. Então, bora lá. O que a gente começa fazendo? Contorno. Eu vou pegar aqui o contorno, ó. Vou misturar aqui, ó, dar uma misturadinha nos dois tons, tá? Tira um pouco o excesso. E o contorno, onde que eu faço o contorno? Pego aqui, ó, finalzinho do cabelo aqui, ó, da costeleta do cabelo, finalzinho da, né, começo ali da orelha, sentido a minha boca. Quando vocês fazem isso, vocês sentem um ossinho. É nesse ossinho que a gente vai aplicar o contorno, tá? Então, a gente vai fazer, ó, até marquei um pouquinho mais para vocês verem a marcaçãozinha aqui, ó. Marquei aqui o pincel só para vocês verem a marcação. O que eu venho fazendo, ó? Marquei, dou uma leve subidinha, tá? Vocês veem, ó, fica marcadinho, né? O que eu venho fazendo agora? Eu venho esfumando, ó. Dando leve batidinha e esfumando. Eu achei que ficou claro, então eu vou passar um pouquinho mais. Amanda, eu gosto de mais discreto. Vocês podem fazer assim, ó. Assim ficou bem discretinho, vocês estão vendo, ó? Ficou bem contornadinho. Ele marcou certinho aqui o meu rosto. Mas não ficou aquela coisa marcada. E aí, ó, de frente vocês conseguem ver também. Eu gosto um pouco mais marcadinho, tá? Então eu venho aqui, ó. Marco um pouquinho mais. E dou essa esfumada. Ó, subi aqui pro cabelo. Tá vendo, ó? Ficou um pouquinho mais marcadinho. O que eu faço? O contorno, ele é só aqui nessa região, 3 dedinhos para cima da boca. Tem como fazer... Peraí que eu perdi a frase. Acho que eu não vou conseguir abrir aqui. Mas parece que é
para passar contorno em bastão, né? É a mesma coisa, a mesma marcação. A única coisa que você vai passar com o bastão, depois você vem aplicando, esfumando com o pincel, tá? Então, tem contorno que ele é em pó, tem contorno que ele é ali aquele bastão, que você pode marcar já direto na pele e vir esfumando com o pincel. E tem a opção também de um corretivo mais escuro, que você pode passar também o corretivo ou uma base mais escura e vir esfumando. Então, a posição de como você vai passar, todos eles são iguais, tá? Você vai passar todos eles da mesma forma. O que vai diferenciar é a textura do produto. Então, tem gente que tem mais facilidade em um produto líquido, tem gente que tem mais facilidade em um produto de bastão, por exemplo, e tem gente que tem mais facilidade do pó. Eu gosto muito do pó, porque eu acho que ele é extremamente fácil de espalhar e ele não fica tão marcado. Às vezes, se você passar ali de bastão, se for muito pigmentado, muito escuro, você vai ter dificuldade em esfumar, tá? Então, eu gosto desse de pó, principalmente para quem está começando a fazer a maquiagem, por quê? Porque vai ser muito mais fácil de aplicar, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, parece que esse rosto, esse lado do rosto, ele já deu essa marcação, tá? Meninas, vocês estão vendo aqui, ó, como que tava diferente aqui na testa, que tava um risco, né? Olha como que ele já adaptou a minha pele. Parece que eu até passei aqui na testa do outro lado, né? Mas por quê? Porque ele se adapta, a base ela se adapta, tá? Então, olhando assim de frente, ó, vocês conseguem ver que o contorno, ele dá essa contornada no nosso rosto. Ele quer dizer isso literalmente. E ele afina também o rosto, dependendo de como você passa. Então, esse efeito que eu fiz é um efeito lifting, que ele vai afinar ali o meu rosto, tá? Então, contorno é nessa região aqui que eu vou passar. Beleza? Alguma dúvida? Meninas, eu não consegui ler comentário, mas a hora que alguém mandar mais alguma coisa, eu já abro aqui no Note, que daí eu consigo ver ali no Note, tá? Se eu abrir aqui, eu não consigo ver mais nada. Então, vamos lá pro blush. A Fer colocou ali, né, que esse coral, ele é mais indicado para pele morena e o outro para pele mais clara. É a indicação. Mas eu gosto de usar ele, tá? para o meu tom de pele também. O que eu faço, tá, meninas? Ó, eu tô usando o mesmo pincel que eu fiz o contorno, beleza? Só que eu pego com o meio do pincel. Para fazer o contorno, eu peguei e usei essa bundinha aqui do pincel. Para fazer o blush, eu uso o meio, tá? O que eu vou fazer? Antigamente a gente passava o blush só aqui, né? Aí ficava parecendo que a gente levou aquela chinelada, literalmente. O que a gente faz hoje? Você faz esse efeito lifting, tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Dou a risadinha de Falciane, tá? Começo na bochechinha e subo. Dou uma esfumadinha e subo. Olha como que esse lado ele já fica, né? Esse efeito mais lifting, tá? E sempre subindo. Vocês vão ver a hora que eu fizer fazer a sombra, como que ele vai dar um efeito mais alongado ainda, tá? Então, ele dá essa aumentada aqui, ó. Esse efeito mais lifting. Amanda, passei um blush, achei que ficou muito escuro. O que eu faço para arrumar? Pega o pincel da base, o próprio pincel da base, não precisa passar mais base, não precisa passar mais nada. Por quê? Porque ele já tá sujo de base, você já usou ele. Você vem aqui, ó, e tira o excesso, tá? Então, toda vez que vocês acharem que algo ficou muito pigmentado, vocês vêm aqui, ó, tira o excesso, tá? Com o próprio pincel da base. O blush é esse aqui, ó. Peguei aqui, comecei na maçãzinha e termino lá onde eu terminei o contorno. Ele vai ficar, meninas, como se fosse um degradê. Primeiro eu faço o contorno, blush e depois a iluminação, tá? O iluminador. O que a gente vai fazer agora, então? O iluminador. Pego aqui o iluminador. Eu vou usar aqui do quarteto porque tá mais prático. Mas tem os iluminador solto também, tá? O que eu venho fazendo? Amo o iluminador.
Passo aqui em cima, ó. O iluminador é uma coisa assim, ó, que não tem erro, porque ele não pigmenta a cor. E ele só dá pra ver quando você vira o rosto, ó. Vocês conseguem ver o iluminador aí? Quando eu viro o meu rosto, dá pra ver o iluminador, tá? Então, onde que eu vou passar o iluminador? Em cima. Passo aqui, ó, em cima e aqui dentro. Onde mais eu passo iluminador? Gente, iluminador é vida. Vocês podem passar no rosto inteiro. Onde mais dá pra passar? Em cima do nariz. O nariz já é empinado, vai ficar mais empinado ainda. E o que não é, dá pra fazer um contorninho aqui. E a gente faz um truque de luz e sombra e deixa ele empinadinho. E aqui, ó, em cima do arco do cupido. Ó. Então, vou só repetir aqui pra vocês. Contorno, bem em cima do ossinho. O blush começa na maçã e sobe. O iluminador pra cima dele. Aqui, ó, no arquinho da sobrancelha. Dentro aqui do olho. Em cima do nariz. E arco do cupido aqui da boca. Perfeito? Conseguiram decorar aí? O que eu vou fazer aqui com vocês agora? Vou só ajeitar minha sobrancelha. A sobrancelha, meninas, dá para trabalhar tanto com o pincelzinho e sombra, que é o que eu vou usar aqui com vocês agora. Tem também o gelzinho de sobrancelha, que tem o de cor e tem o incolor, principalmente para quem gosta, né, da sobrancelha ali, ó, mais arrepiadinha, né, no brow lamination. Vocês podem estar fazendo com o gelzinho de sobrancelha incolor. E tem também o delineador de sobrancelha, que ele é um lápis retrátil. E tem o lápis também, que é um lápis duo, que é de sobrancelha também. Então, vai muito do gosto de cada pessoa, tá? Eu vou utilizar a sombrinha, acho mais prático ali para o dia a dia. O que eu vou fazer, ó? Começa do meio para trás sempre. Por que, Amanda, começar do meio para trás? Porque se vocês começam daqui, vocês trazem uma marcação muito forte para cá. Mesmo que você tire o excesso da sombra, você traz uma marcação muito forte. Aí fica aquela coisa assim, nossa, passou sombra. Ficou muito marcado, tá? Então, se eu começo aqui, ó, do meio para trás, e o excesso, o que sobra ali no pincel, eu venho trazendo para frente, fica algo bem natural. Então, vocês estão vendo, ó. Só de eu passar aqui, ó, um lado ele já ficou delineado certinho, só que a cor da minha sobrancelha não altera, tá? Não fica aquela coisa, nossa, ficou marcado. Mas dá pra ver que tá desenhadinho ali certinho, tá? Então, eu venho aqui, desenho ela. Gosto só de dar essa levantadinha, né? Que também abre o olhar. E penteio. Outro segredinho aqui, meninas. Ah, esqueci de tirar o excesso, ficou muito marcado. Vocês vêm penteando, né, com a parte aqui do pincelzinho. Quanto mais você pentear, mais natural ele vai ficando, tá? Então, se sobrecarregou ali na cor, você vem dando essa penteada que ela vai diminuindo a pigmentação da sombra. Mas olha como você delinear, né, a sobrancelha já levanta o seu olhar também. Olha como que dá a diferença, ó, de um lado para o outro, né? Já dá essa levantada. O que eu vou fazer com vocês aqui agora? A gente vai fazer sombra. Então, Amanda, eu quero uma sombra para o meu dia a dia. O que eu vou fazer? Algo prático para vocês utilizarem aí no dia a dia de vocês. Falem aí para mim se vocês querem uma sombra mais com fundo rosa ou com fundo marrom. Quero fazer aí de acordo com o que vocês me pedirem hoje. Fundo rosa ou marrom? Marrom. Marrom já ganhou, então. O que eu venho fazendo? Pego lá o meu produtinho que tá na promoção. Eu nem gosto deles, tá? Vocês viram que eu nem gosto porque, né, tá novinho. Uso bastante ele também. Eu amo o quarteto, mas eu amo isso aqui também pro dia a dia. O que eu pego? Mesmo pincel, o mesmo produto.
Pego aqui, ó, as duas cores, tá? Juntinho. Para baixo do pincel, eu pego a parte marrom. E para cima, a parte que ilumina, tá? O que eu faço? Encaixo no meu olho e faço aqui, ó, um movimento zigue-zague, só que puxando para cima. Ó. Por que puxando para cima, Amanda? Porque se você puxa para baixo, você derruba o seu olhar. Quando você faz essa puxadinha para cima, você levanta. Então, vocês estão vendo que conforme eu vou passando, contorno, blush, iluminador, a sombra, tudo eu tô puxando para cima. Para quê? Para dar esse efeito lifting e eu parecer mais jovem, parecer mais, né, mais linda, que tá tudo em cima. E realmente tá, gente? Mas a maquiagem ajuda. Então, olha aqui, ó, pro dia a dia de vocês. Ah, eu tô com pressa, eu não consigo nem fazer sombra. Gente, pegou ali o produto, passou, tá pronto, tá? Então, o que que eu faço no meu dia a dia? Essa maquiagem que eu tô fazendo aqui, eu faço em 5 minutos no meu dia a dia, passando ainda batom e máscara de cílios. Como? Passei a base, venho, fiz o contorno, dei uma esfumada, já passei o blush, já passei o iluminador, faço a sombra, só máscara de cílios e batom e tá pronto, sabe? É prático, é algo rápido, prático pro dia a dia de vocês, tá? Amanda, eu quero sair para uma festa, eu quero um olho mais escuro, eu quero fazer um delineado, como que eu faço? Vou ensinar aqui para vocês de uma forma bem prática, tá? E eu tenho certeza que vocês vão falar assim, nossa, eu deveria ter aprendido isso antes, tá? Mas primeiro, eu vou dar uma incrementada aqui com os nossos lançamentos. Eu sei que vocês estavam aí ansiosas para ver o nosso lançamento. Eu também estava, já usei hoje, já usei ontem. Desde o dia que eles chegaram, já tô aqui usando. Essa daqui, ó, ela é uma cor mais clarinha. Não sei se vai dar para vocês verem aqui. Ele é mais iluminador, tá vendo? O que a gente consegue fazer com ele? Fazer aqui, ó, o cantinho interno e aqui em cima, para deixar bem destacado. Então, já vou usar ele aqui com vocês. Podem vir aplicando, ó, com o próprio produtinho mesmo. Vê se vai dar para ver. Fiz aqui, ó, bem no cantinho interno. Ele é muito prático de esfumar. Muito fácil, meninas, muito fácil. Então, ó, passei aqui no cantinho interno, ó. Você pode vir com o dedo mesmo. Ele é bem facinho de aplicar. Ou com um pincelzinho de esfumar, tá? E passo aqui em cima, ó. Vou passar aqui em cima só para vocês verem o destaque que ele já dá. Vocês conseguiram ver que ele dá essa levantadinha mais ainda? Consegue ver que ele é bem pigmentado, né? Ó. E aqui no cantinho interno. Olha como que ele ilumina aqui essa região, ó. E aqui no cantinho também. Passei ele. Esse aqui é a cor mais clarinha, tá? Tem daí a cor mais escura e tem a cor que é uma cor mais rosé. Pô, pode perguntar. Pode abrir o áudio e perguntar. Ou foi errado? Eu ia reagir com amei e apertei errado. Problema não. Continua, beijo. Beijo. Ó, eu vou vir com essa cor, que eu falei que é a cor intermediária, aqui, ó, no meio, só para vocês verem a cor dele, tá? Então, fiz ali o meu fundinho de sombra. Olha que lindo, gente. Esse aqui, ele é tipo um rosé gold, sabe? Lindo. Muito pigmentado, ó. Você pode tanto esfumar aqui, ó, com o dedo mesmo, ou com um pincelzinho. Só de eu estar com esse brilho aqui no olho, meninas, já dá um outro tchan na maquiagem, né? Ele já fica muito mais bonito. E aí,
eu fiz uma composição hoje com os três e eu gostei bastante. E eu quero trazer para vocês. Com esse mais escuro aqui, o que daria para fazer, tá? Você pega, passa nesse cantinho e vem esfumando. Ele vai ficar um degradê esfumado. Tá lindo. Mas eu fiz hoje, e espero não errar aqui com vocês, mas eu fiz como se fosse um delineador com essa sombra. E ficou lindo. E eu quero fazer aqui junto com vocês, tá? Se a gente errar, a gente passa o pincel, esfuma e tá tudo certo, tá? Mas eu achei lindo e eu quero fazer aqui junto com vocês. O que eu peguei e fiz aqui, ó. E outra coisa, Amanda, eu não tenho prática com delineador, eu não sei fazer, fica tudo borrado. O que vocês podem estar fazendo? Põe uma base, algo que seja reto, um cartão, uma fita, que a hora que você tira a fita, ele já vai estar retinho ali e vai ser fácil ali de vocês fazerem, tá? Então, quem não tem prática, põe algo reto. Se treme a mão, põe uma fita, deixa a fita ali grudada, faz o esfumado, depois você tira a fita que vai ficar um delineado, tá? Vou olhar aqui, mas acho que vai ser fácil de vocês conseguirem ver por aí também. Isso aqui é só para fazer uma graça, tá, meninas? Porque eu achei que ficou muito bonito. Olha isso, gente. Que elegância. Fala pra mim se não ficou lindo. Vocês vão ver a hora que passar a máscara de cílios. Dá pra ver certinho? Fica bem pertinho aqui de vocês. Gente, eu amei. A hora que eu falei assim, dá pra fazer isso, eu amei. E dá pra fazer o delineado esfumado também. Como? Você passa ali. Ficou meio borradinho? Vem com o pincel e dá uma esfumadinha, sempre pra dentro, tá? Pra ele não derrubar. Mas olha que lindo. E é prático de fazer. E aí você passa, vocês viram que eu passei aqui, ó, em cima. Por quê? Porque a hora que passa a máscara de cílios, ele vai dar aquele destaque no olhar. Então ele é perfeito. Por que que ele é perfeito também? Porque ele é a prova d'água. Então, isso aqui dá para vocês fazerem com a sombra, dá para vocês fazerem com o lápis, porque é a prova d'água, então se você borrar ali a mão depois, ele não vai sair. Então, essa sombra aqui é a prova d'água, o nosso lápis é a prova d'água, o delineador é a prova d'água. Então, ele dá para fazer esse traçado mais preciso. Ele é assim, Bidó. Você passa o dedo para cá. Então, travou. Gente, vida de mãe aí, tá? Só um pouquinho. Não dá. Se tivesse mesmo. Meu marido tá colhendo. O que vocês acharam? Gostaram? É rápido de fazer, foi prático, né? Deu tranquilo. E se vocês quiserem um olho mais esfumado, vocês podem pegar uma sombra mais escura e vir passando nessa região aqui, ó. Então, toda vez que eu quero marcar um pouco mais a minha sombra, eu pego uma sombra mais escura, passo nesse cantinho aqui, ó, na pálpebra móvel, pálpebra fixa, e venho esfumando, sempre esfumando para dentro, tá? Mas eu achei assim tão gracinha que eu não vou mexer aqui mais, não. Não vamos escurecer mais esse olho, não. E que a gente vai fazer agora, tá? Máscara de cílios. Eu vou usar aqui com vocês uma máscara de cílios que foi muito, muito, muito solicitada, que é a nossa máscara de cílios à prova d'água. Gente, essa máscara, ela realmente não borra. Eu entrei na piscina com ela, passei ali a mão, né? Porque você entra na piscina, às vezes entra água ali no olho. Então, passei ali a mão, ela não borra, tá? E ela dura ali uma média de umas 8 horas tranquilo. Se já estava passeando, a gente foi tirar umas férias,
E usei ela, falei assim, não, vou fazer questão de entrar na piscina para ver, ficar ali o dia todo, para ver a durabilidade. Ela realmente, ela não fica borrando, tá? Muito boa. Como que a gente vai aplicar a máscara de cílios? Um segredinho aqui para vocês, tá? Para que a máscara de cílios dê um efeito maior, primeiro segredo, né? A gente às vezes tem o costume de ficar, né? Põe e tira ali o aplicador. Quando você faz isso, você vai estar estragando a sua máscara de cílios. Então, ó, máscara de cílios está ali fechadinha, tirei e já vou para aplicar. Eu não fico chuchando ali, por quê? Porque vai entrar ar e a minha máscara de cílios ela vai secar. Então, às vezes você fala assim, ah, eu comprei uma máscara e durou um mês, ela já estava seca. Muitas vezes é pelo fato de você ou não fechar direito, tá? Ou o fato de você ficar toda hora colocando e tirando o aplicador. Então, tirei o aplicador, já venho aplicando, tá? E aí, ó, como que a gente faz a aplicação? Pego, coloco a máscara ali no pelinho, faço um movimento zigue-zague e puxo. Ó. Zigue-zague e puxo. Essa máscara aqui, específica, né, que ela é a prova d'água, ela é uma máscara alongadora. Então, para quem tem o fio bem pequenininho, olha como que já dá diferença. Só de uma aplicaçãozinha. Então, para quem tem os cílios mais pequenininho, ela é uma máscara muito boa e o aplicador dela é pequenininho, tá vendo? Então, ela consegue pegar o fiozinho ali. Só desligar aqui um áudio, tá, meninas? Senão vai ficar dando eco. Você vai pegar, zigue-zague e puxa. Quanto mais vocês aplicarem, mais resultado ele vai dar. Então, eu quero um resultado mais alongado. Você pode vir, apliquei um lado, apliquei o outro, depois você vem aplicando de novo. Ah, eu gosto daquela máscara de cílios, cheguei chegando. Umas 3 aplicações, você vai ter, assim, um efeito bem bombástico, tá? Passei em cima, tem quem gosta, passa embaixo, tem quem não gosta. Eu vou passar aqui só para vocês verem. Embaixo eu gosto mais suavezinho, tá? Olha a diferença. Dá para ver a diferença? De um lado para o outro. Vocês viram que eu dei aqui, ó, 2 aplicações, eu nem precisei colocar de novo. Então, dá para passar um lado, passar o outro, depois vem, coloca, tira, passa um lado, passa o outro, tranquilo. Vocês acharam? Ela alonga bastante. E bem pertinho para vocês conseguirem ver. E batom, vocês querem que eu passe batom da promoção também? Ou gloss? Batom da promo, né? Vocês gostam de uma promoção. Vermelho ou nude? Falem aí, vermelho ou nude? Nude, nude. O nude ganha, né, gente? Não tem jeito. Nude é nude, né? Essa cor que eu vou usar aqui é o lila aqui, tá? Para quem tem dificuldade em aplicar batom, o que vocês podem estar fazendo? Faz um contorno primeiro, com lápis, que delinea, né, a boca. Faz o contorno primeiro, depois vem preenchendo com o pincelzinho, tá? Eu vou preencher já direto com o pincel, mas se você tem dificuldade, às vezes não tem o contorno certinho ali da boca, é melhor você fazer o contorno com o lápis e depois vir aplicando com o batom. Principalmente se for o batom bala, tá? Porque se for aqueles batom bala, né, que você vai rodando, às vezes, dependendo do formato da boca, o batom ele fica reto. Aí dá uma certa dificuldade em fazer a curvinha dos lábios, tá?
Então, quando ele tá novo, é um pouco mais fácil, depois ele vai gastando, vai ficando reto, fica um pouco mais difícil de aplicar. Então, faz o contorno com lápis e depois vem aplicando o batom. Se você não tem dificuldade, já pode aplicar direto com o aplicador do batom mesmo, tá? O que eu gosto de fazer aqui, ó? Primeiro eu começo já direto da minha curvinha da boca e depois eu venho preenchendo o restante. Então, se eu for fazer a boca inteira, eu faço como se fosse um xizinho aqui na minha boca e depois eu venho aplicando no restante. Vou fazer aqui de um lado só para vocês verem, tá? Ó, vocês viram que eu dei essa puxadinha para baixo? Do outro lado, eu faria a mesma puxadinha para o outro lado. Ele ficaria como se fosse um xizinho. Puxei aqui, depois eu venho puxando para o outro lado. Outra coisa também, às vezes a pessoa tem dúvida, eu passo o batom com a boca aberta ou com a boca fechada? Eu prefiro fazer o contorno com a boca fechada, depois você dá você abre ali um pouquinho para fazer nesse cantinho aqui, que daí não tem jeito mesmo. Mas o contorno, sempre com a boca fechada, porque às vezes a gente abre, ela dá diferença ali, e não fica certinho o biquinho. Aí a hora que fecha a boca, fica um pouco torto. Então, com a boca fechada, e depois vem preenchendo. Depositou bastante. Ó. E aqui desse lado. Então, no cantinho, eu abro, mas bem pouquinho, tá? Depois só preencher. Gostaram da cor? O que vocês acharam? E é interessante, meninas, entender que cada boca dá um tom diferente. Então, a minha mãe, por exemplo, ela tem a pele mais morena. Ela passando essa cor aqui, o sol, a cor é o Eu Amo Lila aqui. É o lila aqui, tá? A minha mãe, por exemplo, passando essa cor, para minha mãe fica bem mais claro. Para mim, fica um pouco mais escuro, mas ele é um nude. O que vocês acharam? Gostaram? Conseguiram aprender aí bastante? Meninas, tem alguma dúvida? Alguma dúvida específica que vocês querem aí perguntar? Querem que eu faça mais alguma coisa para vocês verem? Mas não vai levar necessariamente. Alguém abriu o áudio? Pode perguntar. Olha a diferença da pessoa desse lado e da pessoa desse lado. Quem é a pessoa desse lado? Quem é ela? Foi nada, não. Ó, uma coisa que muitos me perguntam, e às vezes eu até acabo esquecendo ali, por quê? Porque ele é o último passo. É o nosso pó. O pó, eu gosto de passar só ele antes da máscara de cílios, tá? Por quê? Porque se a máscara de cílios borra, quando você tá com o pó, é mais fácil ali de tirar. Mas a única ordem é que ele é depois da maquiagem. Então, fiz a minha maquiagem, passei base, passei contorno, blush, iluminador, fiz a sombra. Você pode vir aplicar o pó, tá? O pó eu passo sempre por último. O que a gente vem fazendo, ó? Peraí, deixa eu abrir aqui para mim não perder as conversas. Agora eu consegui abrir. A Raquel perguntou, Amanda, pode, por favor, explicar sobre o pó? Você fala o quarteto multifuncional? Sim? Já eu explico, tá? Ó, o que eu vou fazer aqui o pó? Peguei o pó, tirei o excesso, eu venho aplicando. Onde que eu vou aplicar o pó? Embaixo do meu olho. Porque esse aqui ele é um pó de cor. Então, todo lugar onde eu passei base, eu vou aplicar o pó. Eu só não preciso aplicar onde eu já selei com pó.
Então, por exemplo, o contorno que eu passei é um contorno líquido. Aí eu vou passar em cima do contorno líquido para selar. Agora, se for o contorno de pó, esse próprio contorno e blush, ele já selou a minha base. Então, eu venho passando embaixo do olho, testa, maxilar, nariz. Do outro lado é a mesma coisa. Ó, vim aplicando e depois eu venho varrendo. Para quê? Para tirar o excesso. O pó, esse aqui de cor, ele dá um efeito blur. Sabe aquele efeito filtro? Quando você abre o Instagram e você coloca lá o Paris. O nosso pó, ele dá um efeito Paris, ele dá um efeito filtro na nossa pele. Então, ele ajuda a tirar as imperfeições, ele ajuda a diminuir os poros. Então, eu tenho muito poro, o que eu posso fazer? Uso primer antes da base e depois vem selando com pó. Por quê? Porque ele vai uniformizar a sua pele. Então, apliquei, agora eu venho varrendo. É tipo varrendo mesmo, tá, meninas? Não precisa ficar com medo, porque não vai sair a base. E venho varrendo, ó. Ele fica um acabamento mais bonito ainda. Então, agora a gente vai lá, só vou explicar aqui a diferença, tá? O pó de cor e o pó translúcido, que é sempre uma dúvida, né? Do qual usar. Vai muito de gosto para gosto. Cada cliente, ela gosta de um produto. As texturas, os dois, eles são bem fininhos. Então, tanto um quanto o outro, ele vai ficar bem suave na pele. Só que o pó translúcido, ele é mais para iluminar e para selar a pele. Então, para quem tem uma pele muito oleosa, pode estar usando o pó translúcido para dar aquela selada e não deixar a oleosidade, tá? E para iluminar também algumas regiões. Então, eu quero iluminar, eu vou usar o pó translúcido para iluminar. E o pó de cor, ele é mais para dar esse acabamento, tá? Mas tanto um quanto o outro, ele tem um acabamento maravilhoso, lindo, e ele é bem facinho de aplicar e ele é bem fininho também. Então, ele não fica assim algo, sabe, grosseiro. Que às vezes a gente via antigamente o pó que você passava e que você via que a pessoa tava de pó. Nem esse, nem o translúcido, não dá para perceber que você tá de pó. Por quê? Porque ele forma uma camada, uma película bem fininha na pele. Então, fica algo bem natural, tá? Agora, vamos lá para a pergunta da Raquel. A Raquel perguntou, né, como utiliza aqui a sequência do pincel com esse quarteto multifuncional. Era essa mesma pergunta, né? Como fazer ele para utilizar. Então, vamos lá. Aqui, ó, tem um contorno e bronzer. Então, a gente vai utilizar por exemplo, eu quero um mais claro, eu quero um mais escuro, ou você pode misturar ali os dois, tá? Eu particularmente gosto de usar os dois misturados, tá? Então, pego aqui, ó, um pouquinho de cada um, tiro o excesso e venho aplicando. Então, o contorno aqui, bronzer, eu vou utilizar com a bundinha do pincel. Esse pincel é um pincel multifuncional, ó, ele é achatadinho, tá vendo? Então, a gente vai usar nessa região aqui, ó. Por quê? Porque ele encaixa certinho ali no meu rosto, tá? O blush, que é esse aqui, que é ele não é rosinha, tão clarinho, mas ele não é tão pigmentado quanto o coral. Você vem com o meio do pincel ali também, pega o blush, tira o excesso e vem aplicando. Só uma coisa assim, esse produto aqui, ele é bem pigmentado. Então, a quantidade que a gente tem que passar é uma quantidade menor. Aqui, vocês viram que eu peguei ele umas 2 vezes para dar essa pigmentação. Esse aqui, se eu pegar uma vez só, ele já dá essa pigmentação, às vezes até mais, tá? E o iluminador é essa partezinha aqui de cima do pincel. Então, eu venho aqui, pego o iluminador e venho aplicando, tá? Então, é essa sequência que a gente usa, né? O quarteto multifuncional com o pincel multifuncional. A bundinha aqui, o bronzeador, o meio, o blush, e a pontinha de cima, iluminador, tá? Você vai ter um produto que você vai conseguir fazer contorno, blush, iluminador, a sombra, tudo com um produto e um pincel. Isso aqui é para assim, eu gosto de algo prático, quero algo ali no meu dia a dia que seja prático, esse aqui, né? Depois, para elaborar um pouquinho mais, vocês podem estar fazendo assim. Eu quero um olho mais marcado, como que eu posso fazer?
você pode passar o lápis preto, que ele já dá outro destaque. Então, ele destaca mais ainda. Ah, eu quero uma sombra mais escura. É só pigmentar um pouco mais a sombra, que ela vai ficar mais pigmentada. E aí ela vai escurecer mais. Então, vai muito do evento que vocês têm e do que vocês gostam. Então, eu gosto de uma maquiagem mais delicada. Essa aqui ficou bem delicada. Eu gosto de uma maquiagem com um olho mais marcante, mais dramático. Você pesa ali na sombra do olho e deixa um olho mais marcante, com uma sombra mais escura. Às vezes um marrom. Às vezes dá para fazer um esfumado com essa mesma que eu usei aqui na sobrancelha. Dá para fazer, tem a marronzinha também. Aqui tem, né, o que ilumina aqui o cantinho, que hoje a gente usou a sombra stick. Mas tem as sombras de... Ai, meu pai, me fugiu agora. As sombras de pó, né, que você pode utilizar ali também. Mais alguma dúvida? Amanda, só uma pergunta do primer. Eu sei que você não usou, mas daí você comentou. Quando a gente passa o primer, tem que esperar um pouco para secar, né? É bom deixar ele dar uma respiradinha, mas não precisa esperar tanto tempo também, tá? Passou ali, dá uma abanada ali, coisa assim de 1 minutinho, sabe? Não precisa esperar tanto tempo. Aí você pode vir aplicando a base, tá? Não precisa esperar muito tempo, não. E aonde vai aplicar o primer? Normalmente, aonde você tem mais oleosidade ou aonde tem os poros mais dilatados, que acaba casando, né? Onde eu tenho o poro mais dilatado, acaba sendo mais oleoso também. Que normalmente é a zona T, a testa, aqui a bochecha, muitas vezes tem os poros mais dilatados, né? E aqui o queixo. Então, o que o primer vai fazer? Ele vai uniformizar a pele. Ele vai fazer uma massa corrida antes de aplicar a tinta. É basicamente isso. Ele vai uniformizar a pele para depois a gente entrar com a base. Então, para quem tem os poros dilatados, é essencial usar o primer antes, para ele uniformizar e depois você vir com a aplicação da base e a base não abrir, não ficar craquelando, né? Por quê? Porque ele vai estar com a proteção. Mais alguma dúvida? Olha aí. Parece que um lado fica até mais manco, né, gente? Tirei o print. Depois eu mando um lado e mando o outro lá para vocês também, tá? E daí, às vezes, aqui pelo Meet, ele perde um pouco da imagem. Mas olha a diferença, né? De um lado e do outro. Vocês falam que não dá diferença, né? E vocês acharam que é fácil? Dá para reproduzir no dia a dia de vocês? Deu para pegar as técnicas? Gostaram? Contem aí para mim. Ai, que bom. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou deixar a aula gravada aqui para vocês também. Então, surgiu aqui alguma dúvida da sequência, principalmente ali de contorno, blush, iluminador, podem assistir depois a aula gravada, né? E fazendo junto, porque eu falo assim que a maquiagem é técnica. Quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão ficando boas. Mais vai ficar, né? Cada vez a maquiagem ela vai ficar melhor. Então, pega, coloca lá a aula depois e vai fazendo em vocês também. Para quê? Para que vocês pratiquem. Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão ficar gatas e lindas. Meninas, então, um beijo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até mais.